Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu resolvi trazer aqui um pouco sobre a geomancia, essa técnica milenar que tem escrituras que datam do início do século VI, mas tem indícios de que a geomancia já era usada há muito mais tempo, antes do século VI. Dizem algumas pessoas que até Jesus Cristo se utilizava da geomancia, se é que Jesus Cristo realmente existiu. E a geomancia é uma técnica oracular que vem se mantendo viva ao longo dos tempos, sofrendo algumas alterações, mas a sua forma, sua estrutura se mantém original e intacta até os dias de hoje. A geomancia é uma técnica bem simples. Antigamente ela era feita na areia, onde a pessoa se concentrava ali na pergunta e fazia buracos na areia com o dedo ou com um pedaço de graveto. Ao longo do tempo, essa técnica foi sendo desenvolvida usando pedras, dados, papel e caneta, entre várias outras infinitas formas. E para entender um pouco sobre a geomancia, primeiro é necessário entender um pouco sobre as energias, que é bem parecido com as energias do I Ching. Então aqui nós temos dois espaços vazios. Não sei se vai dar para ver aqui. Tentar aproximar um pouco mais. Ok. Então aqui eu tenho dois espaços vazios e duas pedrinhas que representam duas energias. Então aqui eu tenho uma pedra que representa a energia solar, energia masculina, energia ativa, porque essa energia ela pode se movimentar de um lado para o outro, uma energia de movimento. E depois eu tenho duas energias que representa a energia lunar, uma energia feminina, uma energia passiva, que não tem como essas energias se movimentarem. E na geomancia, a energia solar, ou energia masculina, ela é representada pelo número ímpar, que é representada por um pontinho, e a energia feminina, ou energia lunar, ela é representada pelo número par, que é representado por dois pontinhos. E na geomancia é sempre respeitada a ordem dos elementos. Então nós temos aqui o elemento fogo, o elemento ar, o elemento água e o elemento terra. Na geomancia é sempre respeitada essa ordem dos elementos: fogo, ar, água e terra. Porque o fogo se dá bem com o ar se dá bem com a água e a água se dá bem com a terra. Ou seja, nessa ordem tem um equilíbrio, uma ordem, uma harmonia entre os quatro elementos. E na geomancia essa ordem é sempre respeitada. Aqui no caso eu tenho moedas geomânticas e cada uma dessas moedas elas representam um elemento: elemento fogo, elemento terra, elemento ar e elemento água. Essa moeda, de um lado ela tem, igual aqui eu tenho um de terra, e na parte de trás eu tenho dois, que representam a energia feminina. Mas você pode usar também dados comuns, onde você pode usar 4 dados com cores diferentes, atribuindo cada cor de dado a um elemento. Por exemplo, um dado vermelho representando o elemento fogo, um dado branco representando o elemento ar, um dado azul representando a água e um dado preto, por exemplo, representando o elemento terra. E por aí vai. Se você estiver fazendo num papel ou na areia, você se concentra ali no elemento. Você pode se concentrar ali no sol, por exemplo, que seria o elemento fogo. Caso você não tenha um sol, você imagina o sol e foca ali na sua pergunta. Ou você pode focar também no lado figurativo do elemento fogo,
que seria a ação, como que você pode agir para resolver essa situação. Depois o elemento ar, que seria a clareza, os pensamentos, de que forma você pode enxergar com mais clareza essa situação que você está fazendo a pergunta. Depois o elemento água, que seria as emoções, de que forma você pode vibrar ou não se deixar influenciar, controlar melhor as suas emoções para que você possa alcançar o objetivo. E depois o elemento terra, que seria o resultado ou resultado ou o objetivo, a concretização. E aqui eu vou trazer uma breve demonstração, mas antes de trazer uma demonstração é necessário entender as energias. Bom, basicamente eu me concentraria ali no elemento fogo e lançaria os dados fazendo a minha pergunta, os dados ou as moedas, e respeitando sempre a ordem: fogo, ar, água e terra. Então aqui no caso eu tenho 2 de fogo, 2 de ar, 2 de água e 2 de terra. Então aqui eu teria a energia do Populus. Depois, mais para frente, eu vou explicar. E na geomancia é sempre a ordem é sempre da direita para a esquerda. Depois eu me concentraria no elemento ar, faria a minha pergunta, focaria ali na minha pergunta e lançaria de novo. No caso aqui eu tenho 2 de fogo, 1 de ar, 1 de água e 2 de terra, que ficaria 2 de fogo, 1 de ar, 1 de água e 2 de terra. Aqui eu já teria a energia do conjunto, que seria a segunda energia, e eu faço isso por 4 vezes. Caso eu estivesse fazendo num papel ou na areia, por exemplo, seria a mesma coisa. Eu começo da direita para a esquerda, onde eu foco na pergunta, me concentro ali no elemento e vou fazendo pontinhos ou fincando o dedo ou um bastão na areia. E depois eu venho aqui no elemento ar, elemento água, elemento fogo, e para fazer a contagem desses pontinhos eu junto. Eu aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11, elemento ímpar, um pontinho, 2, 4, 6, 8, par, 2 pontinhos, 2, 4, 6, 8, par, 2 pontinhos, 2, 4, 6, par, 2 pontinhos, e aqui no caso eu já teria a primeira energia. Eu teria aqui a primeira energia, que seria a energia da Laetitia. E eu faço isso por várias vezes. Caso eu estivesse fazendo num papel ou mesmo na areia, é recomendável que você faça, de preferência, mais de 9 pontinhos, porque quando você faz menos de 9, inconscientemente você, ao olhar ali, você sabe mais ou menos quantos pontinhos tem, se tem 6, se tem 7, e isso acaba influenciando sem você ter consciência, acaba influenciando na sua próxima rodada, na sua próxima resposta. Então é necessário, é recomendável que você faça mais de 9 pontinhos ou buracos. E explicando um pouco sobre as energias, essa combinação de pontinhos, elas vão gerar 16 desenhos ou figuras, e desses 16 desenhos ou figuras, elas são
divididas em 8 figuras. E essas 8 figuras, elas são 8 figuras em pé e 8 figuras invertidas. Eu vou trazer aqui todas as 16 figuras e a representação gráfica dessas figuras. Então aqui eu tenho a energia do Aquício, e aqui eu tenho a energia do Amício. Então, uma forma bem simples de compreender essas energias, os nomes delas originais são em latim. Então aqui eu tenho a energia do Aquício, que é uma energia, um gráfico que representa uma bolsa ou um copo, uma taça, onde tem moedas, objetos caindo dentro dessa taça, preenchendo essa taça, essa vasilha. Então é uma energia que representa aquisição, ganhos futuros. E ao contrário a isso, eu tenho a energia do Amício, que representa 2 copos ou 2 taças invertidas, que no caso é uma energia de perda, grandes perdas, aliás, porque aqui nós temos 2 copos, 2 taças invertidas, então representa perdas futuras. Depois a próxima energia nós temos a energia do Rubeus ou Rubeus. E a energia do Albus. Essa energia do Rubeus ou Rubeus, ela representa um homem, um guerreiro, onde ele tem que estar atento aqui ele representa, significa vermelho, e aqui significa o branco. Então essa energia do Rubeus, ele representa um homem, um guerreiro, onde ele tem que estar atento às energias, porque a qualquer momento ele pode sofrer ataque vindo através pelas costas dele. Esse ataque pode vir tanto da direita como da esquerda. Então é uma energia de atenção, de cuidado, de perigo, de alerta. E depois nós temos aqui o Albus, que é uma energia que representa um homem com os 2 braços levantados para cima. É uma energia de paz, representa o branco, energia de paz, de vitórias, de conquista. Depois a próxima energia nós temos a energia do Cárcer e Conjúnctio. Então essa energia do Cárcer, ela é uma energia que representa a prisão ou as coisas paradas, pois a energia que está aqui dentro ela não tem para onde sair, então representa uma paragem, um período de descanso, de reflexão, onde as coisas estão paradas. E em compensação a isso, nós temos a energia do Conjúnctio, que significa, que representa a abertura de caminhos, a conjunção, ou seja, 2 caminhos
que se unem a um caminho e que gera duas novas oportunidades mais à frente. Então, uma energia bastante positiva de abertura de caminhos futuros. Depois nós temos a energia da fortuna menor e a energia da fortuna maior. E a energia da fortuna maior. Então essa energia, esse gráfico, ele representa uma taça ou um copo invertido, e aqui ela representa um copo ou uma taça em pé. Então essa energia, ela representa perdas. Mesmo que tenha um ganho financeiro, é algo que não vai durar muito tempo, pois mesmo que entre água nessa taça, essa taça ela está de cabeça para baixo e a água cai. Então, uma energia de perdas, de algo que não vai durar muito tempo. E aqui nós temos a fortuna maior, que é uma energia de estabilidade, de segurança, de ganhos. Depois, a próxima energia, nós temos a energia da Tristitya. E a energia da Laetitya. Essa energia da Tristitya, ela representa um buraco ou um poço, onde tudo que cai aqui nesse buraco significa perdas, ou que o consulente chegou aqui ao fundo do poço e que não tem saída. É um período de reflexão onde não tem o que se fazer nessa situação. Em comparação a isso, nós temos a energia da Laetitya, que é uma energia simbolizada pelo arco-íris. Ela representa um arco-íris, que seria a fé, a esperança, uma renovação, as coisas, uma vibração positiva de que as coisas vão melhorar futuramente, ou novas oportunidades, novas chances. Depois, a próxima energia que nós temos a Caput Draconis. E a energia da cauda Draconis. Bom, essa energia aqui, ela representa a cabeça do dragão, que é uma energia de direcionamento, de boas companhias, boa orientação, de estar seguindo no rumo certo. Em compensação a isso, nós temos a energia da cauda Draconis, que seria a cauda do dragão, que seria umas companhias, umas orientações, aquilo que você deve deixar para trás, aquilo que você deve se distanciar. Depois, a próxima energia, nós temos a energia do Puer, ou energia do menino, e Puella.
ou a energia da menina. Vai lá. Essa energia ela pode ser representada de duas formas. Pode ser representado por um menino e representada por uma menina. Aqui no caso do menino, essas duas bolinhas representariam o testículo, e no caso da menina, essas duas bolinhas representariam os seios. Mas existe uma outra forma que eu acho mais fácil de interpretar esse gráfico, que é o menino representado por uma espada, que é a energia da guerra, da ação, de dificuldades, de lutar pelos objetivos para chegar à vitória, enquanto a menina ela é representada pelo símbolo de Vênus, que é uma energia de amorosidade, de coisas fáceis, de receptividade, uma energia mais acolhedora, mais amorosa. E depois a próxima energia que nós temos é a energia do Populus. E a energia da Via. Bom, a energia do Populus ela é representada por várias pessoas aglomeradas em um local, o que gera bastante falatório, discussão, confusão, brigas, desentendimentos. E ao contrário a isso, nós temos a energia da Via, que significa abertura de caminhos, um bom direcionamento, caminho reto, destino. E essas são as 16 energias da geomancia, algo fácil, simples, de fácil compreensão. E na geomancia nós temos as casas. Geralmente a geomancia ela é representada por um escudo, algo mais ou menos assim. E peraí, deixa eu só arrumar aqui. Ok. E as casas, essas primeiras casas, elas são representadas 2, casa 3, casa 4. Essa primeira casa ela é chamada de casa-mãe. Então aqui nós temos a mãe 1, a mãe 2, a mãe 3 e a mãe 4, que no caso seria a mãe do fogo, a mãe do ar, a mãe da água e a mãe da terra. Depois das mães nós temos as filhas. Então aqui nós temos a filha 1, filha 2, filha 3 e filha 4. Embaixo da mãe e da filha nós temos as sobrinhas. Algumas pessoas chamam de primas, mas tanto faz o nome que você dá. Então aqui nós temos a sobrinha 1, sobrinha 2, sobrinha 3 e sobrinha 4. Depois aqui nós temos a testemunha. Testemunha 1 e a testemunha 2. Depois aqui no final nós temos o juiz.
esse é o gráfico que nós utilizamos para fazer a geomancia, sendo que a parte mais importante são as 4 mães. Essas 4 mães são os 4 primeiros gráficos que é feito no jogo, que é a parte mais importante do jogo, que é onde você faz a pergunta e chega à conclusão ali das 4 primeiras energias. E eu vou desenhar aqui de novo o escudo. Não ficou bonito, mas acho que vai dar para explicar. Ok. Bom, então eu fiz as perguntas, tenho ali 4 gráficos. Vamos ver aqui. Precisava de mais um. Ok. Depois aqui. Ok, vamos supor que eu fiz uma pergunta e cheguei a esses 4 desenhos, 4 gráficos, as 4 mães. E para mim saber as filhas, com a energia das filhas, eu pego a primeira linha da mãe 1, da mãe 2, da mãe 3 e da mãe 4. Então a primeira linha da mãe 1 eu tenho um pontinho, coloco um pontinho. Segunda linha da mãe 2 eu tenho um pontinho. Mãe 3, primeira linha. Mãe 4, primeira linha. Eu só vou copiando os pontinhos. Depois na filha 2, eu pego a segunda linha da mãe 1 e copio. Segunda linha da mãe 2. Mãe 3. Mãe 4. Depois a filha 3, eu venho aqui na terceira linha da mãe 1. Terceira linha da mãe 2. Terceira linha da mãe 3. Terceira linha da mãe 4. Depois na quarta filha, eu pego a quarta e última linha. E aqui eu tenho as 4 filhas. Para mim saber depois o resultado ou o gráfico das sobrinhas, eu faço a soma dos pontinhos da mãe 1 com a mãe 2. Igual que eu tenho 1, 2, 2 pontinhos é par, então 2 pontinhos. 1, 2, 3, 4, par. Depois aqui na terceira linha eu tenho 1, 2, par também. 1, 2, 3, ímpar. Então aqui eu tenho a primeira sobrinha, que é a energia da mãe 1 com a mãe 2, a soma dos pontinhos. Depois aqui, para mim saber a sobrinha de número 2, eu somo a mãe 1, a mãe 3 com a mãe 4. Igual aqui eu tenho 1, 2 pontinhos. 1, 2, 3, 4 é par. 1, 2, 3 é ímpar. 1, 2 é par. Então aqui eu já tenho a segunda sobrinha. E depois eu faço a mesma coisa usando as filhas. Aqui eu vou ter 3, 3, 3. Depois aqui eu vou ter 3, 2, 3 e 2. Então aqui eu já tenho as sobrinhas, as 4 sobrinhas. Depois eu preciso saber a testemunha, qual a energia da testemunha. Na energia da testemunha eu faço a mesma coisa, eu somo a energia das sobrinhas. Então eu venho aqui 1, 2, 3, 4, par. 1, 2, 3, 4, par. Na terceira linha 1, 2, 3, tem um ímpar. Depois na quarta linha 1, 2, 3, ímpar. Então aqui eu já tenho uma outra energia.
da cauda do dragão, da cabeça do dragão. Depois eu faço a mesma coisa, vai dar 2, 3, 1, 2 e 3. Então aqui eu já tenho uma outra energia, energia da... Depois, para mim chegar ao resultado, que é a energia do juiz, eu faço a soma de todos os pontinhos, começando aqui na primeira linha da mãe 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 é um número par, então 2 pontinhos. Depois eu venho aqui na segunda linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 é um número ímpar. E assim eu faço até obter o resultado do juiz. Por exemplo, vamos supor, eu obti esse resultado. Aí vem a interpretação do oráculo. A casa mais importante é a casa da mãe 1, que é o início do jogo. E para fazer a interpretação do oráculo, eu observo a mãe 1, o gráfico da mãe 1, o gráfico da mãe 2, junto com o gráfico da sobrinha de número 3. Esses 3 gráficos, eles vão me trazer como que está o consulente, qual a visão que o consulente tem sobre a vida, como está a saúde do consulente nesse momento. Ele vai me trazer as informações sobre o consulente nesse momento. Depois, a mãe 3, a mãe 4, junto com a sobrinha de número 2, esses 3 gráficos vão me trazer informações sobre os eventos e as dificuldades que estão acontecendo no momento presente na vida do consulente. Aqui eu já vi como que está a vida dele, aqui eu estou vendo os obstáculos. O que está se passando na vida do consulente. Depois aqui, nesses 3 gráficos, da filha 1, filha 2, com a sobrinha de número 3, eu vou ter informações sobre como está o trabalho do consulente, como está a família dele, como está a relação do consulente com as pessoas mais próximas a ele. Depois, nesses últimos 3 gráficos, eu tenho uma informação de como está a relação do consulente com os amigos, com o chefe, com figuras de autoridade, com as pessoas de convívio ali do dia a dia do consulente, mas que não são pessoas tão próximas como a família, por exemplo. Depois aqui eu tenho a testemunha, que nesse caso é a testemunha do passado. E aqui eu tenho a testemunha do futuro. Então aqui eu faço uma observação. Essa testemunha do passado, ela vai me mostrar o que aconteceu ali no passado do consulente. Como que está a energia, a mãe 1, ela vai me mostrar como que está a energia no momento presente, na vida do consulente. E a testemunha do futuro vai mostrar qual a tendência dessas energias, como essas energias elas podem se desenvolver no futuro. E aqui nesse caso é importante observar o contexto da energia da testemunha do passado com a testemunha do futuro. Por exemplo, igual aqui eu tenho a energia da fortuna maior. Lembra aquele copinho, aquela taça? De cabeça para cima. E depois aqui eu tenho a energia do aquício, que seria aquela vasilha
com as moedas caindo em cima. Então aqui, depois aqui eu tenho a energia do Amício, que seria aquelas duas taças invertidas, lembra? Então aqui a gente vê que no passado o consonante ele estava passando por um período ali de uma energia estável. Esperei um momentinho só. Ok. Então aqui no passado o consulente ele estava numa energia de estável, de estabilidade, de ganhos, uma energia boa. No momento atual ele está passando por grandes perdas e a tendência disso é que no futuro ele encontre de novo novas oportunidades que tragam estabilidade. E aqui nós temos a energia do conjunctio, ou seja, confirmando que no futuro o consulente vai ter novas oportunidades. Mas caso essas duas energias aqui sejam energias neutras ou energias contrárias, por exemplo, aqui eu tenho uma energia positiva, aqui uma energia negativa, aqui uma energia neutra, observe essas três energias, eu posso somar os pontinhos da testemunha com os pontinhos da mãe 1 e gerar um outro desenho que vai ser uma energia chamada de mediadora, que seria uma espécie de um conselho. Qual o conselho que eu tenho aqui para o consulente nessa situação? Igual aqui no caso eu teria um pontinho, 2, 3, energia. Depois aqui eu venho na segunda linha, 1, 2, 3, 4, par, 1, 2, par, 1, 2, 3, ímpar, que seria a energia da prisão, do cárcere. Ou seja, o conselho aqui no caso seria para o consulente não fazer nada, continuar agindo do jeito que ele está, continuar vibrando do jeito que ele está vibrando, não fazer nada, aguardar as coisas se resolverem. Esse seria o conselho para o consulente. E para que o consulente chegue a esse resultado, que seria as novas oportunidades futuras. Bom, e essa é a geomancia, a parte mais simples, mas se você quiser, você pode se aprofundar no estudo da geomancia. Por exemplo, cada um desses gráficos ou dessas energias, desses pontinhos que formam um desenho, um gráfico, cada um deles representa uma parte do corpo, cada um deles também pode ser usado de forma astrológica, associado à astrologia, igual o símbolo do puer, que representa a espada. O símbolo do menino, ele está associado ao signo de Áries, por exemplo, que seria o símbolo do guerreiro, da guerra, do combate, dos conflitos, e por aí vai. E cada gráfico também, cada desenho desse, dependendo da casa que ele cai, se ele cai, por exemplo, na casa da mãe 1 ou na casa da filha 4, por exemplo, esse gráfico ele pode se tornar mais forte, se tornar algo positivo, como pode se tornar algo negativo, como pode se tornar também um gráfico sem energia nenhuma, um gráfico neutro. Tem também a combinação dos gráficos, por exemplo, se esse gráfico se ele cai do lado de um outro gráfico, ele pode se tornar um gráfico positivo ou um gráfico negativo. Esse gráfico pode acabar influenciando na energia desse gráfico, fazendo com que esse gráfico ele se torne algo negativo ou algo positivo. Só que esse é um estudo mais avançado, mais profundo da geomancia. Eu não tenho esse conhecimento e também não tenho interesse em me aprofundar tanto. Esse é o básico que eu sei, e só o básico para mim tá ótimo. Ele me traz todas as informações de forma bem assertiva que eu necessito, e eu resolvi compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica,
tenha um bom dia e até mais. Tchau, tchau.